Ao conceber habilidades para sua série incrível repleta de magia e dons especiais, é crucial ter uma cautela para criar algo excessivamente poderoso, acessível a todos. Se os personagens não utilizarem essa habilidade no momento apropriado, as pessoas simplesmente ficarão perplexas, questionando por que não optaram por essa solução evidente. Um exemplo dessas habilidades problemáticas é a técnica de cintilação corporal, amplamente difundida na série Naruto, classificada como um ninjutsu de nível D. Significa que até um usuário moderadamente experiente poderia dominá-la sem grandes dificuldades. A técnica funciona da seguinte maneira: o usuário, ao vitalizar temporariamente o corpo com o chakra, consegue se deslocar a distâncias curtas e longas a uma velocidade quase indetectável para um observador. Parece como se o usuário teletransportasse, mas na realidade está se movendo fisicamente a uma velocidade tão extraordinária que as pessoas mal conseguem acompanhá-lo. A quantidade de chakra necessário varia de acordo com a distância total e a elevação entre o usuário e o destino desejado. Em essência, é uma forma de teletransporte, mas realizada através de movimento físico acelerado. Alguns ninjas podem até usar uma nuvem de fumaça para disfarçar seus movimentos ou a direção que estão tomando. Em outras situações, recorre a outros elementos, como Gaara, que utilizou areia para esse fim. O dilema, no entanto, reside no fato de que essa habilidade extremamente poderosa está ao alcance de todos. E estranhamente poucos personagens a utilizam em situações cruciais. Vale ressaltar que dominar esse jutsu para combate não é tarefa fácil, sendo um feito notável atribui a Shisui, conhecido como Shizu, o teletransportador. Ele elevou sua velocidade a níveis absurdos durante o combate, utilizando a cintilação corporal de forma impressionante. Lidar com uma habilidade assim é praticamente inédito em combate real. O jutsu é predominante utilizado para percorrer longas distâncias ou simplesmente escapar do campo de batalha. Usá-lo durante uma batalha é raro, pois é difícil de controlar, exigindo uma precisão considerável no controle de chakra. É compreensível que não se queira que todos os ninjas usem essa técnica durante as lutas, pois isso seria monótono e complicaria bastante o equilíbrio. Mesmo considerando aqueles que podem usá-lo, as possibilidades desse jutsu são surpreendentemente insanas. Em primeiro lugar, permite viajar para quase qualquer localização em muito pouco tempo. Claro, há uma limitação de chakra. Quanto mais você tem que viajar, mais chakra precisa ser gasto com os movimentos do corpo. No entanto, personagens como Naruto, com seu chakra aparentemente infinito, não precisaria se preocupar em viajar. Eles poderiam simplesmente piscar o olho, o corpo para o outro lado do mundo e voltar, repetindo isso várias vezes. Além disso, a capacidade de escapar de situações complicadas é verdadeiramente incrível. Vemos personagens utilizando esse jutsu repetidamente para sair de situações pegajosas ou para percorrer longas distâncias, sempre que for conveniente. Por exemplo, Orochimaru e Kabuto simplesmente desapareceram quando precisaram recuar de um impasse de 3 vias. Eles também desapareceram quando tiveram que fugir do esconderijo durante o arco da ponte de Tente, transformando-se em fumaça e piscando para longe. Hanzo usou essa técnica para escapar da casa de Nagato, o dragão consumidor de almas, que estava destruindo o exército de Hanzo. O mesmo aconteceu quando Kisame e Itachi estavam em uma briga intensa na Vila da Folha contra Kakashi e o incrível cara da Kunai e decidiram recuar. O que eles fazem é que seus corpos tremem quando Haku recolhe o morto Zabuza, entre aspas, após a primeira luta entre Kakashi e os zumbis. O corpo se afasta. Concedido, ele não estava em perigo naquela situação específica, mas era crucial para Haku sair rapidamente, evitando qualquer suspeita. Entende o que estou dizendo? O tremor corporal parece ser a carta na manga para qualquer personagem que precisa escapar de uma situação específica na trama. Não seria mais interessante se tivessem que pensar criativamente em como escapar, em vez de apenas usar essa espécie de truque fácil? Fui embora. Meu corpo tremeu para longe. E não há literalmente nada que possamos fazer sobre isso. Porque ninguém nunca tenta perseguir os tremores corporais com seus próprios tremores corporais.
Ok, você pode argumentar que não conseguimos ver exatamente para onde eles foram, mas alguém com habilidades como o Sharingan de Kakashi, um sensor como o Tsunade e Jiraiya provavelmente teriam uma ideia. Eles poderiam então perseguir os corpos tremendo que estavam saindo do campo de batalha. Claro, entendo que, por motivos de enredo e para a conveniência da história, às vezes é necessário simplificar as coisas. No entanto, seria muito mais interessante se os personagens precisassem confiar em algo mais específico de seu arsenal e de seu jutsu para escapar dessas situações. Curiosamente, o Wilk menciona que Haikaiji, o quarto Kaijin, usa a técnica de cintilação corporal com seu manto de chakra relâmpago, criando um movimento relâmpago do corpo. É isso que ele utiliza para esquivar-se de Amaterasu e outros ataques. No entanto, isso não parece ser totalmente respaldado por evidência no mangá. Parece mais que ele é extremamente rápido devido ao seu taijutsu, direcionado pelo estilo relâmpago, não pela oscilação corporal. Portanto, não deposito muita confiança nisso. O principal dilema aqui é que, em situações difíceis, os personagens muitas vezes não recorrem à técnica de piscar o corpo quando poderiam. Então, você fica só coçando a cabeça, pensando por que diabos eles não simplesmente desapareceram com o corpo. Algo que aparentemente todo mundo é capaz de fazer quando necessário. Por exemplo, Joji, você precisa ir até Tsunade relatar sobre as habilidades de Pen. Aí surge um míssil perseguindo você. A opção óbvia seria usar o movimento corporal em direção à localização de Tsunade, mais rápido do que o míssil, escapando do campo de batalha ou até mesmo correndo como um doido para se salvar. Ao invés de esperar Kakashi se sacrificar usando o Kamui para afastar os mísseis, alguém pode argumentar que talvez Choji não conhecia a técnica de piscar o corpo, mas é uma técnica de rank D que qualquer ninja deveria conhecer, especialmente porque Choji já era um ninja e um Chunin nesse ponto da história. Também, quando Madara lança 2 meteoros sobre seu batalhão de shinobis, por que não simplesmente fugir, como qualquer pessoas normais fariam, ao invés de fazer um esforço hercúleo, como Oniko e Gaara? Mesmo que todos pudessem piscar o corpo para longe do impacto do meteoro, eles não faziam, não vamos salvar a chakra ou algo assim. Não faz muito sentido. Não podemos alegar falta de aviso para aquele jutsu, pois literalmente olharam para cima e viraram os meteoros caindo, tendo tempo suficiente para reagir e usar a técnica de piscar o corpo para sair do alcance. Da mesma forma, quando os Tantaleis lançaram as Bijutamas contra a sede, por que não piscar o corpo para longe? Quando a Aliança Ninja enfrentou Inuichi e Chojuru, eles simplesmente ficaram lá, esperando serem destruídos em vez de piscar o corpo e sobreviver ao ataque. Se tivesse sobrevivido, poderiam ter ajudado a aliança ainda mais. Alguém pode argumentar que a greve era muito grande, não havia como escapar, mas eles poderiam pelo menos ter tentado. Naquele momento, o objetivo deles era dar à aliança uma estratégia final para vencer os 10 Tais, controlados por Obito. No entanto, se tivessem sobrevivido, poderiam ter feito isso de maneira mais eficaz, já que estariam vivos. E depois, quando Jiraiya confirmou a identidade de Pen e o que estava acontecendo, por que ele simplesmente não usou a técnica de piscar o corpo para sair do campo de batalha? Isso evitaria que fosse esfaqueado por múltiplas lâminas de Rinnegan. A introdução deste jutsu torna as coisas complicadas, fazendo-nos questionar por que os personagens não o usam em situações óbvias. A resposta é óbvia. O enredo exige que certas coisas aconteçam. No entanto, se esse jutsu está na história, parece diminuir a inteligência e a lógica do próprio universo da história. Incluir esse jutsu na narrativa foi um erro dos personagens de Kishimoto, que precisavam de uma maneira fácil de escapar de certas situações. Em vez disso, poderiam ter criado soluções mais criativas, como mencionei anteriormente no vídeo. Além disso, há o problema das viagens. Se você pode usar a cintilação corporal para percorrer longas distâncias, isso tornaria muitas situações ao longo das séries inúteis e até meio tolas. Por exemplo, a equipe do Som simplesmente poderiam ter pego Sasuke e usando a cintilação corporal para levá-lo de volta para Orochimaru, economizando bastante tempo. Durante o arco de recuperação de Sasuke,
em vez de simplesmente pular de árvore em árvore ou usar o corpo Tremeluzir para se afastar em direção ao esconderijo de Orochimaru, tudo o que você precisa em termos de chakra é que o corpo Tremeluzia o mais longe possível. Talvez desse Sasuke para alguém com mais chakra para fazer o corpo piscar e ir para Orochimaru o mais rápido possível, já que só precisariam sair da Terra do Fogo e ficariam bem, sem perseguição, mas não. Eles não usam o corpo Tremeluzi. Você pode dizer, bem, talvez eles não possam. Mas claramente, eles podem usar esse jutsu para extrair o Orochimaru durante o plano de destruir a Vila da Folha após Orochimaru matar Hiruzen e pegar seus braços selados. Por que não usar isso com Sasuke? Porque o enredo exige que não usem. Claro, há casos em que os personagens se lembrem de usar o corpo Tremeluzi, como quando os 4 Hokage são trazidos de volta durante a Quarta Guerra. Eles usam a técnica de cintilação corporal para chegar rapidamente ao campo de batalha. E estavam na Vila da Folha. Uma grande distância. Personagens levaram 3 dias para viajar da Vila da Folha até a Vila da Areia no início de Naruto Shippuden. Enquanto os Hokages, com a técnica de cintilação corporal, fizeram isso em 5 minutos. Claro, os Hokages devem ser excepcionalmente habilidosos nesse jutsu, mas você pensaria que 3 dias são muito mais do que qualquer ninja de baixo nível levaria com a técnica de cintilação corporal? Por que não ver ninjas viajando assim o tempo todo? Talvez seja por causa do alto gasto de chakra, o que é bastante provável, mas, novamente, como mencionei antes, existem personagens como Naruto que realmente não precisam se preocupar com isso. E mesmo assim, nunca vemos um personagem comum atravessar usando o corpo Tremeluzi Jutsu. Quando Kakashi teve que ir encontrar Sasuke após receber a notícia de que ele realmente deixou a vila e Naruto, ainda muito inexperiente, está indo atrás dele. Kakashi pensa, coisas ruins podem acontecer, e eu tenho que ir o mais rápido que puder. No entanto, ele não usa o corpo Tremeluzi, simplesmente se move o mais rápido possível. É estranho, não é? Se você pensar a partir de uma perspectiva do universo, é claro que Kakashi não poderia chegar lá a tempo porque a história exigia que Sasuke saísse da aldeia e fosse para Orochimaru. No entanto, ter o corpo Tremeluzir meio que torna as coisas confusas. Eu entendo que esse jutsu existe porque na vida real, na lenda dos shinobis, existe uma técnica em que eles jogam uma bomba de fumaça ou pólvora e o ninja desaparece como se tivesse teleportado completamente. Ninguém vê para onde o shinobi foi. E está tudo bem. Não sou contra Kishimoto usar inspiração da vida real, especialmente em ninjas reais para criar uma história sobre ninjas, mas funcionou muito melhor para a interação original de Kishimoto, onde Naruto não deveria ser uma série tão longa e o sistema de energia não deveria ser tão complicado. Quando Naruto se tornou muito popular, Kishimoto percebeu que precisava expandir a história.